Contexto Geral. Entrevista. Candidato a Senado pelo estado do Ceará, José Pimentel. Sou José Barroso Pimentel, tenho 57 anos de idade, sou bancário de profissão do Banco do Brasil e advogado. Exerço o mandato de deputado federal já há 16 anos, ou seja, são 4 mandatos. Devo isso às famílias cearenses que nos acolheu e nos concedeu esses 4 mandatos. E ultimamente fui ministro da Previdência Social a convite do presidente Lula para cuidar de uma área muito difícil, que é exatamente a Previdência Pública brasileira. Ali nós fizemos uma grande revolução silenciosa, humanizamos o atendimento, melhoramos as tratativas e estou candidato ao Senado Federal e pretendo ali chegar para dar continuidade na defesa dos interesses públicos do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Eu sou militante de movimentos de igreja, sempre atuei nas pastorais operárias, em especial na pastoral operária aqui no nosso Ceará. Fiz concurso público para o Banco do Brasil, fui para o Banco do Brasil e já em 1979 fazia parte da oposição bancária, elegemos a primeira diretoria do nosso sindicato e de lá para cá, até 1994, em grande parte deste período, eu fui diretor dos sindicatos bancários, fui candidato a deputado federal pela primeira vez em 1990, não me elegi. Em 94, fui candidato pela segunda vez, se tornando o primeiro deputado federal do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, no estado do Ceará. Fui reeleito por 4 vezes, em 98, 2008 e 2006. E nesse processo de construção do movimento sindical, sou um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores, no início da década de 80. Ali fui dirigente da Central Única dos Trabalhadores e também sou militante do Partido dos Trabalhadores desde junho de 1979. Tenho uma única filiação partidária em toda a minha vida e com as bênçãos de Deus pretendo ter uma única filiação por entender que as pessoas precisam ter fidelidade e a construção do Estado democrático passa pelo fortalecimento das suas instituições. E no Brasil, dos 3 poderes, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, 2 deles, você só chega através do processo eleitoral, que é o Legislativo e o Executivo. Exatamente por isso nós temos um cuidado muito forte para fortalecer as instituições, porque esta é a forma de consolidar o Estado democrático. E como nós fomos vítima de um período de exceção, um período em que os direitos sociais, os direitos civis, os direitos democráticos e os direitos políticos eram negados, nós queremos que as nossas futuras gerações, que a nossa juventude não passe pela experiência que nós passamos nas décadas de 60 e 70. Hoje, os movimentos sociais contribuíram muito para a democratização do Brasil, para a consolidação dos direitos civis, dos direitos trabalhistas. Se nós observarmos no mundo do emprego, nos últimos 8 anos, já são mais de 14 milhões de novos empregos com carteira assinada, emprego de verdade. Nas décadas de 80 e na década de 90, nós basicamente lutávamos para manter os poucos empregos que nós tínhamos. Hoje, nós estamos caminhando para uma economia e uma política de Estado e de sociedade para que possamos ter um pleno emprego. Exatamente por isso, o presidente Lula está abrindo mais 280 escolas técnicas profissionalizantes no Brasil, que são nossas antigas escolas técnicas, hoje com o nome de Instituto Federal de Tecnologia. Para você ter uma ideia, durante toda a história do Brasil, até 2003, o Brasil construiu 140 escolas técnicas. Só no governo Lula são mais 280, exatamente para formar boa mão de obra da nossa juventude, preparando para elas estarem nas universidades, se tiverem interesse, mas também para ter uma profissão.
Na década de 70, na década de 80 e na década de 90, nas nossas campanhas salariais, nós tentávamos receber parte da inflação. O poder de compra da classe trabalhadora, dos assalariados, dos aposentados, das pensionistas, ela vinha sempre caindo. Nesse novo século, no século XXI, no governo Lula, ninguém discute mais inflação. O que se discute hoje é participação nos lucros, é ganho real. E o reajuste do salário mínimo, que antes se dava em maio, mas só se pagava em julho. Hoje ele acontece exatamente em janeiro e até 2022. O presidente Lula e o Congresso Nacional já aprovou essa legislação, que foi um pedido das 6 centrais sindicais para que os reajustes sejam feitos sempre em janeiro e até 2002 tem esse processo, tendo a inflação como um direito, não se discute, e o que se discute é um ganho real todo ano, que é equivalente no mínimo ao crescimento do produto interno bruto. Esse processo também foi estendido às 27 milhões e 100 mil aposentados e pensionistas do Brasil. Desde 2010, o reajuste das aposentadorias e pensões também está acontecendo em janeiro e vai até 2022. E nós estamos também estendendo e concedendo ganho real para recuperar o poder de compra das décadas de 80 e 90, quando as nossas aposentadorias e as nossas pensões foram muito achatadas. O presidente Lula está completando seus 8 anos de governo com aceitação de bom e ótimo acima de 90%. Portanto, a sociedade brasileira, os trabalhadores, as donas de casa, os estudantes, homens e mulheres e a juventude, mais de 90% dela declara que o presidente é o melhor governo de toda a história do Brasil. Eu sou daqueles que compreendi de que a sociedade que sente os efeitos de uma política de Estado, a política de governo, é quem melhor tem condições de avaliar. E a resposta para eles é exatamente o que a sociedade brasileira diz. Luiz Inácio Lula da Silva é o melhor presidente de toda a história brasileira. Se você vai para o mundo das escolas públicas, foi criado o Fundeb, um fundo público que financia desde a creche, a pré-escola e o ensino médio, a chamada educação básica. Uma reivindicação histórica dos professores era o piso nacional. Nós criamos o piso nacional dos professores e que hoje todos os municípios do Brasil, os 5.564 municípios, pagam rigorosamente em dia o salário dos seus servidores, porque a União, o governo Lula, faz o repasse regular desses recursos. Se você vai para as universidades, são 14 novas universidades públicas federais de qualidade gratuita que foram construídas e viabilizadas no governo Lula, inclusive uma aqui no estado do Ceará, que é a Unilab, Universidade Internacional para os povos da língua portuguesa, como forma de nós pagarmos parte do tributo e do que nós devemos aos nossos irmãos, principalmente negros da África, que vieram para cá. Nós temos mais 83 campos avançados das universidades públicas instalados durante o governo Lula, voltado para isso. E contratamos 47 mil novos servidores só para as escolas técnicas federais e para as universidades, repondo o poder de compra e o salário. Se você vai para o mundo da agricultura, a agricultura familiar, que antes era caso de polícia, hoje é política de governo, é política de Estado, com crédito, assessoria técnica. E a área rural, que lutava tanto para ter energia elétrica, nós estamos concluindo, nesse 2010, a universalização da energia no estado do Ceará. Todas as casas do Ceará, seja da roça ou da cidade e do Nordeste, passam a ter energia de qualidade, aposentando a velha lamparina. Estamos agora construindo um novo programa que é Água para Todos, para que no primeiro governo da ministra Dilma Rousseff e no segundo governo Cid Gomes, a gente aposente o velho carro-pipa e no Ceará passe a ter água de qualidade, água encanada, aonde for possível. E para as casas isoladas, nós vamos ter a cisterna caseira.